Bom dia a todos. Programa Construção aqui na Rádio Anunciação. Hoje nós não estamos ao vivo, né? Vocês que escutam, a gente está acostumado, que eu peço muito a participação de vocês, mas infelizmente hoje não foi possível a gente fazer ao vivo. Mas a gente fez um programa muito especial, com muito carinho, está muito bem preparado, que a gente gostaria de participar com vocês, né? Hoje aqui a paróquia São Judas Apóstolo, né? O pessoal da Pascom está aqui. Eu vou pedir para se apresentar aí aqui no meu canto, aqui a Larissa. Pode se apresentar, Larissa. Oi, bom dia. Eu sou a Larissa, sou da Pascom, da paróquia São Judas. Bom dia, eu sou a psicóloga Claudete Suete, psicóloga comportamental. Olá, bom dia, eu sou a Joyce, também da paróquia São Judas. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Gente, vocês vão ver que eu vou ficar olhando do lado aqui, que hoje eu estou operador de áudio, então já estou tomando conta aqui do programa inteiro. Daqui a pouco eu viro sócio. Hoje nós vamos tratar um assunto bem sério, né? Que a gente espere que atenda muitas pessoas aí. Mas antes disso, a gente vai aí para uma música e daqui a pouco a gente volta, tá? Até mais. Voltando aqui, programa Construção, aqui na Rádio Anunciação, né? Hoje, retomando, né, que a gente não está fazendo ao vivo, então vocês não conseguem compartilhar, mas a gente vai deixar aí os contatos para vocês, se vocês quiserem mandar, né, no YouTube ou no WhatsApp da rádio, né, que hoje a gente está aqui com a Claudete, provavelmente vai ter muita dúvida, vocês vão acabar querendo conversar com ela, né? Então a gente vai deixar depois no link aí das redes sociais. Agora a gente vai para o momento do Evangelho. Eu vou pedir para Larissa fazer aí a leitura, a proclamação do Evangelho de hoje. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Eu preciso falar Evangelho do dia, Lucas? Pode ser proclamação do Evangelho. Acho que está aí, não está? Tá. Lucas 1, 26 ao 38. Isso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra sempre toca o coração das pessoas, né? No sentido de que Maria ali, né? Como é que... Eu fico imaginando os dias de hoje, né? A mulher chegar e falar assim: tô grávida do Espírito Santo. Ah, tá bom. Sério, é isso mesmo?
Naquela época a gente fica pensando que era diferente, mas provavelmente era até pior. A mulher ia ser apedrejada, né? Nesse evangelho não fala da parte de São José, né? Que São José acolheu ela. Mas imagine só se São José não tivesse acolhido Maria naquele momento, né? Tivesse desconfiado dela. Antes de começar o programa, eu até falava com a Claudete, né? Como Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, né? Então ela escolheu Maria, que, embora muita gente fale, mas ela teve dúvida ali, falou, como que vai acontecer? Nossa, é uma dúvida super humana, né? Maria, antes de ser mãe de Jesus, ou primeiro que ser mãe de Jesus, ela era humana, né? Como qualquer ser humano, ela tinha limitações. Como é que uma mulher poderia, ou qualquer ser humano poderia compreender toda a grandeza de Deus, né? Por mais que Maria fosse enorme, fosse gigante, né? Então, eu fico pensando ali, nossa, como é que vai acontecer tudo isso daqui? Né? Mas eu acho que no fundo ela já sabia tudo o que ia acontecer ali, né? Todos os problemas que ia dar, como o filho dela ia sofrer, né? Porque sempre fala, e Maria guardava tudo no coração. Uma espada transpassará o coração dela. O tanto de problema que eu acho que ela poderia enfrentar não fez em nenhum momento com que ela desistisse. Imagina que ela dissesse não. Teria alguma chance da gente ser salvo? Né? Por isso que é o que eu falo. Deus coloca as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Então só podia ser Maria, né? E muitas vezes as pessoas acham que Maria não podia, não teve como dizer não. Ela tinha como dizer não. E isso é muitas vezes a nossa atitude, né? Diante do que Deus nos pede, a gente fala, não, né? Tudo bem, pode ser o anjo Gabriel que desceu para anunciar, né? Mas o padre da sua igreja, aquele irmão da pastoral lá que pede um favor para você, alguma coisa, quando você está dizendo não, talvez você esteja bloqueando a salvação para outras pessoas. Nossa, mas que exagero. Vocês sabem quem é Ananias? Ananias é aquela pessoa que foi aquele que rezou por Paulo quando ele caiu do cavalo lá e ficou, né? Sabe para quantas pessoas Ananias reportou na Bíblia que ele rezou? Para uma pessoa só. Foi para Paulo. Olha o que aconteceu. Talvez esteja você faltando rezar para esse Paulo aí, para a salvação acontecer, né? Então, a gente tem que ficar atento aos chamados de Deus. Tudo bem, a gente pode até perguntar como que vai ser isso, né? Mas nunca vai. A gente não pode dizer não para Deus, porque Ele sabe, né? Se Ele te chamou, Ele sabe que pode contar com você. Tem alguma coisa para colocar, já? Eu acho que o ponto principal também é a confiança, né? Maria com certeza teve medo, teve dúvidas, mas ela nunca deixou de confiar. Então, a parte da obediência também vem através da confiança, né? Ela sempre soube que não seria fácil, mas que Deus estaria com ela em todo momento. E a nossa vida é assim, nunca vai ser fácil, mas a gente confiar em Deus é aquele ditado, né? A gente coloca o pé, Deus coloca o chão. E foi exatamente o que aconteceu com Maria. Claudete, quer colocar alguma coisa? Eu concordo com tudo que a Joyce, né? Que a Joyce falou, muito bem observado esse ponto, né? Muitas vezes é difícil confiar naquilo que ainda a gente não consegue ver, confiar sem entender, sem ver, né? E hoje acho que falta muito essa fé, né? Muitas pessoas se perdem porque acham que vão começar a orar e já vão ter o pedido aceito, e não é assim, né, que acontece. Pessoal, agora a gente vai aí para vamos ficar com uma música, um rápido intervalo, e daqui a pouco a gente volta.
Programa Construção, voltando aqui, né? Hoje com a paróquia São Judas Apóstolo, programa gravado, né? Mas com muito carinho, aí a gente vai dar continuidade à nossa conversa. A Claudete se apresentou no outro bloco, né? Mas eu gostaria que ela falasse um pouquinho mais da formação dela, de toda... Por que ela está aqui, né? Por que a gente chamou ela, né? Claudete, manda bala aí. Bem, então vou falar um pouquinho de uma forma bem compreensível, né, para quem está me ouvindo, como que eu faço o meu trabalho profissional. Dentro da minha formação, então, eu escolhi fazer a especialização, junto com a abordagem clínica, de psicologia cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental, a TCC, não sei se alguém já ouviu falar. E dentro dessa linha de entendimento do ser humano, nós acreditamos que não são os problemas que nos afetam, e sim a maneira como cada um interpreta as situações. Isso que vai determinar saúde ou doença, né? Então é muito séria essa questão, para que a gente possa também entender a base cognitiva que nós todos temos, né? E a gente responde a essa base cognitiva. Por exemplo, você tem uma situação, vamos supor um exemplo agora hipotético, né? Falar em público é o teu medo, ou a Joyce, não estou dizendo que mas de repente a Joyce está com muito medo de falar em público, é uma situação dela, difícil. Ou de falar na rádio, né, Larissa? Mas ela está indo bem. É tudo muito novo. Ou tem esse medo de falar, e é a situação problema. Aí o pensamento já começa, ai meu Deus do céu, como que vai ser se eu gaguejar? As pessoas vão rir de mim, vão me julgar? Começa. Então o que é a base cognitiva? Tem uma situação que provoca pensamento, esse pensamento vai provocar uma emoção. Qual que é a emoção? Que quando provoca que a gente está diante dessa ansiedade? Medo. A emoção é medo. O medo vai fazer com que eu tenha algum comportamento, que esse comportamento ele vai ser geralmente disfuncional. O medo é um comportamento disfuncional em resposta dessa emoção, medo, ansiedade. E aí, qual que pode ser o comportamento? Por exemplo, se eu tivesse aqui medo de falar em público, como que eu ia ficar? Às vezes eu podia ter uma sensação fisiológica, taquicardia, dor de barriga, né? Eu poderia começar a gaguejar, meu Deus, como que é? Não estou lembrando, dá branco. Então a gente responde, todos nós, a gente responde a nossa base cognitiva. E dentro dessa linha, então quando o paciente chega, por exemplo, comigo, que ele está com ansiedade, ele está com o TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, ou depressão, eu vou então fazer toda a leitura, né, o contexto, fazer a anamnese bem bonitinha, pegar dados da infância, da história, qual que foi o gatilho que levou a ele à ansiedade, e vou trabalhar estratégias de comportamento para que esse comportamento e esse pensamento não seja mais disfuncional e seja um comportamento funcional adaptativo, assim como também a emoção. Vou trabalhar estratégias com muita técnica, muito manejo, que ele vai se apropriando, ele vai aprendendo. Tanto que a TCC ela é a abordagem de mais eficácia, comprovação científica, para casos graves como a depressão maior, a ansiedade generalizada, o luto patológico, pessoas que vêm com ideação suicida, né? Várias questões de transtornos mentais graves que a gente consegue trabalhar, porque ela não faz só o acolhimento, que já é importante, mas sim também ela ensina a estratégia. Por exemplo, se ela tivesse esse problema, eu vou trabalhar com ela enfrentando, fazendo com que ela tenha esse manejo para saber o que eu faço, como que eu me posiciono, como que eu mudo aqui o pensamento, que recursos internos eu vou ter que explorar nela para ela enfrentar. E outra linha que eu trabalho em paralelo, uma das linhas que eu mais trabalho, é o desenvolvimento humano. Uso também essa formação da TCC e vou potencializar para que... Aí é outro cenário, né? Eu vou potencializar para a pessoa que tem dificuldades no trabalho, que tem metas, que não consegue produzir resultados. Então eu vou trabalhar o desenvolvimento humano, que ela vai crescer humanamente, trabalhar todos esses recursos, tem outras formações que possibilitam isso também, e ela vai trabalhar também o desenvolvimento profissional, porque eu vou ensinar
ela lidar com a questão da ansiedade, do medo, de acreditar nos seus talentos, de descobrir novos talentos, de melhorar o posicionamento, né? Investir mais energia, trabalhar pontos fracos. Então é um trabalho de mentoria em desenvolvimento humano que eu faço em paralelo também. Se a gente pudesse resumir isso para uma linguagem de leiga, é mais ou menos assim. Chega o cara lá cheio de problema e fala, e aí, o que eu faço com tudo isso? Aí você pega tudo aquele balaio, ó, bem leigo mesmo, né? Pega tudo aquele balaio, de onde você veio? O que você estudou? Então você vai entender todo o contexto da pessoa, a pessoa como um todo ali, né? Porque o que o pessoal costuma fazer muito é olhar para... Nossa, tá vendo? Olha só um pedaço da vida da pessoa e consegue julgar. É impressionante como a gente consegue, olhando a pessoa, definir quem ela é. Nossa, essa pessoa é ruim, não sei o que, não sei. Já consegue. E daí, a Claudete estudou 30 anos... Exagero, desculpa. Quantos anos estudando isso aí? Mais de 20 anos. 20 anos estudando. E você aí, o seu psicólogozinho aí... Olha a pessoa e já define tudo. 20 anos estudando. Né? E ainda tem muita E você está perdendo dinheiro, porque ela estudou 20 anos. Você que já consegue fazer tudo isso sozinho? Não, eu estou brincando, mas a verdade é uma só. A gente tem... A pessoa não é só uma dimensão, elas são várias dimensões. Inclusive a espiritual, né? Mas de verdade, né? Quando a gente pensou em chamar a Claudete aqui, a gente aproveitou esse final do ano por causa de um tema que assim, pessoal para mim, porque eu passei por uma situação há algum tempo atrás de uma pessoa que o psicólogo aqui, né, identificou que a pessoa estava entrando num quadro de depressão. Eu, psicólogo, lógico, nossa, já deu diagnóstico, você está ruim, procura ajuda, você quer... Então, por que eu chamei a Claudete aqui para ajudar? Fala, Márcio, não é assim que lida, faz desse jeito, faz daquele jeito, né? Então, do mesmo jeito que quando a pessoa está tendo um ataque, né, epilético, alguma coisa assim, existem aqueles procedimentos de primeiro socorro. E eu pensei assim, falando com a Claudete, existe primeiro socorros da parte mental, da saúde mental? Pela conversa que eu tive com ela, existe. Então, é isso que a gente vai estar conversando aqui hoje, né? Então, eu queria tentar fazer a primeira pergunta no seguinte sentido. A gente está no final do ano, né? Embora a gente está gravando um pouco antes, né? Mas esse final do ano, parece que as pessoas... Eu já escutei bastante gente falar que as pessoas tendem a ficar mais depressivas, mais... Ai, que tristeza, numa época que deveria ser alegria. Isso é uma impressão geral ou existe alguma coisa mesmo? Nossa, né? Eu queria a análise da sua análise, se existe isso mesmo. Se a pessoa vê, mas está com um búzio aí, né? Mas tem uma explicação, não tem, Claudete? Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade. Muito feliz e eu me emociono, né, quando a gente toca nesses assuntos. Agradeço a equipe que está aqui também, porque é um assunto delicado pra caramba, né? Só que de grande relevância, de grande importância a gente levar o conhecimento. E eu costumo dizer, antes de mais nada, que conversas difíceis também precisam ser faladas, né? E esse é um tema que para algumas pessoas, dependendo do estado que estão fragilizadas ou não, dos modelos parentais que conviveram, da convivência, do ambiente, do que estão vivendo, pode ser um pouquinho mais doloroso tocar, né? Só que a gente consegue limpar a ferida se a gente fizer a limpeza dessa ferida, senão ela vai ficar ali latente e crescendo. Sim, né, essa época do fim do ano, ela traz o que a gente chama de depressão maior. No senso comum é vista como depressão de fim do ano ou dezembrite, não sei se alguns de vocês já ouviram, ou até comparada com o TAIS, que é o transtorno afetivo sazonal. Embora, né, a época do final do ano para muitos de nós seja um momento de alegria, de encerramento de ciclos, né, cada um pesa, avalia o ano de maneira positiva, pensa nas festividades, né, a gente vai rever família, eu mesmo vou rever minha família que há muito tempo não vejo, é uma oportunidade de estar mais presente, conexões humanas vão acontecer,
Só que existe do outro lado um grupo grande de pessoas que estão adoecidas, né? Sim, e acometidas por uma depressão maior. Como não sei se vocês têm conhecimento, nos países que são mais frios, por exemplo, na Finlândia, eles acabam tendo o TAIS, que é o transtorno afetivo sazonal, por conta do longo inverno. Lá é muito comum que uma noite dure mais de 20 horas, por causa que tem um período lá no inverno que a noite é muito tempo, né? E isso afeta o humor de que forma? Porque a pessoa, ela produz menos melanina, né? E ela não consegue se expor de maneira mais frequente ao sol. E essa falta de exposição ao sol acaba que interfere no humor, e essa pessoa realmente que vive nesses países mais frios começa a ficar deprimida. Por isso que essa depressão maior, chamada de depressão de final do ano, acontece aqui, porque é justamente onde que as pessoas elas acabam avaliando tudo que viveu durante o ano, né, as situações que aconteceram, os eventos estressores, e olham isso com pesar. Por exemplo, a gente estava comentando nos bastidores, né, de uma situação ontem que eu preciso trazer para exemplificar, que vem de encontro com nossa conversa. Foi uma situação muito forte para mim e como uma resposta de Deus, né? Eu costumo falar que antes da psicóloga vem o ser humano que é a Claudete, uma pessoa de fé que fala o tempo todo com o Espírito Santo, pedindo para que ele traga as pessoas que eu possa tocar no coração. E isso eu faço da minha essência, porque eu tenho criado essa intimidade, passando a ouvir o que eu sempre ouvi durante muitos anos, essa voz, eu sei que é o Espírito Santo. Ontem eu desci do carro, sexta-feira é o dia que a gente se reúne, a gente vai fazer alguma coisa, comer fora, aliviar um pouco a semana. Eu estava com meu filho, desci do carro e me veio de orar, como eu faço, Senhor, me aproxima das pessoas que precisam da minha ajuda, que eu possa oferecer uma palavra. Eu faço isso quando eu entro no consultório, não coloco religião, não tomo partido da minha religião, eu tenho a minha fé, mas eu sei guardar, porque eu atendo pessoas de vários credos, né, crenças religiosas, mas antes de atender o paciente eu peço, Senhor, eu consagro esse atendimento a Ti. Então, dá-me sabedoria, me capacita. Claro que como profissional eu sei que eu vou ter que me preparar, senão não vai dar certo, né? Só que eu consagro a Deus, porque vem situações tão fortes que realmente eu preciso estar amparada espiritualmente, além do técnico profissional. E ontem, então, saindo do lugar que a gente estava lá lanchando, eu e meu filho, e eu vi o meu filho do lado falando qualquer coisa, meio que em choque, tipo, nossa, o que está acontecendo? E quando eu olho, eu estava quase tropeçando num corpo. Eu estava andando, estava prestando atenção no meu filho, e aí eu vi um corpo no chão, um senhor desmaiado, que você, quando olha aquela imagem, vem um impacto já, né? Você, meu Deus, E nisso eu já vi todo o cenário, as pessoas tentando fazer ligação para conseguir bombeiros, enfim, e não estava conseguindo ligar para os bombeiros, não estava tendo êxito, mas muita gente tentando fazer alguma coisa, porque ele estava desmaiado, a cabeça tinha um trauma visível, né, um trauma considerável ali, já tinha sangue e tudo ali, aquela situação. E aí eu cheguei perto desse homem, a primeira coisa que eu disse para o meu filho, eu não consigo sair daqui, eu só vou sair daqui quando a gente conseguir socorro, eu não consigo. E o meu filho já sabe como eu sou, eu não consigo sair, deixar. E aí, então, eu cheguei perto desse senhor, o que passou na minha cabeça? A primeira coisa não se mexe, porque eu sei que diante de um trauma a gente tem que pedir mobilização total, tu não sabe se essa pessoa machucou a coluna, ou como que está o estado. Eu disse, senhor, não se mexe, não mexe a cabeça, a sua cabeça, né, tá sangrando, o senhor bateu, não se mexe, o bombeiro tá vindo. E a gente tentando ligar, eu tentando, todo mundo tentando, até que a gente conseguiu ligar para uma ambulância vir. E nisso chegou uma senhora, e conhecia ele, já tinha algumas pessoas, e começou a chorar, e falou, fulano, e começou a chorar. Aí chegou uma jovem junto, já viu ali quem era, disse, fulano, começou a chorar. E eu vendo aquela cena, sem entender todo o contexto, eu pensei, meu Deus, será que eles estão em choque por causa da batida, do trauma da cabeça? Aí eu pensei, nossa, mas cada um, claro, reage de uma maneira diferente. E aí eu falei para aquela senhora tentando acalmar, calma, ele vai ficar bem. Olhei para a jovem e disse, ele vai ficar bem, a ambulância já está vindo. E aí a senhora falou, não, você não está entendendo. Eu realmente não sabia em que contexto está. E aí a senhora me falou assim, meio que escondido dele,
é que ele acabou de perder a namorada, ele está saindo do hospital, ela morreu agora, ele soube agora da morte da namorada. E aí caiu a ficha, olhei para ele já tentando se levantar, queria ficar em pé, mas ficou sentado, a gente não deixava. E aí eu disse, calma senhor, não se mexe tanto, a ambulância está vindo. E ele disse, não. Ele falou assim, eu não vou conseguir. Você sabe, você me entende? Ele falava assim, eu disse, eu sei. Daí eu entendi que ele está falando do luto, né? Ela não vai estar aqui. Ele começou a falar do luto dele, ela não vai estar aqui. E nisso eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou falar para tentar levar um acalento num momento tão difícil como esse que é o luto? Porque é difícil. Aí que eu entendi, meu Deus, essa pessoa está aqui com trauma na cabeça, mas a dor que ele está sentindo não é da cabeça, a dor maior é do coração. E o que eu vou falar para tentar levar um conforto para ele, que acabou de sair em choque, meio perdido, e sabe lá como que andou desnorteado, sem chão, para bater a cabeça daquele jeito? O que eu vou falar para acalmar? E me veio de falar assim, eu segurei, ele pegou a minha mão, ele estava assim com a minha mão, eu disse... Eu já estive nesse lugar que você está, eu sei exatamente que você está assim. E ele apertou a minha mão, né? Você entende o que eu estou falando? Eu entendo. E eu sei que vai doer muito. Você vai ter que viver esse luto. Não vai ser fácil. E aí eu falei assim, tá vendo em tua volta? Você tá vendo quantas pessoas que estão aqui por ti? E falando ali com ele. E ele assim, isso aqui é a prova de amor. Você não vai estar sozinho. Então me veio, isso foi assim, o Espírito Santo que falou, porque na hora, eu como ser humano, tirei o profissional de lado. Eu estava ali com o meu humano. Eu tenho que tentar acalmar. Estava, né, em mim. E aí eu disse, o senhor não está sozinho. Mesmo que for difícil, o senhor vai ter o amor de todas essas pessoas. Então, falando da depressão do fim do ano, muitas pessoas agora, nesse momento, estão vivendo uma situação de luto. Como que essas pessoas vão ter alegria, por mais que a gente queira? Vai ser difícil. Outras pessoas estão vivendo o rompimento de laços afetivos, de separação. Como que elas vão pensar e ter energia para festejar, né, essa chegada do Natal, sendo que elas não estão naquele momento? Outras pessoas estão passando por um estresse financeiro, estão ali olhando os boletos e extremamente preocupadas, como que vão pagar o boleto, como que vão garantir a ceia, os presentes. É uma preocupação, né? A saúde mental, eu costumo dizer que a saúde mental abala tudo, e tudo afeta a saúde mental. Se você não está bem, vai afetar em todos os lados, né? E da mesma forma a situação vai afetar. Então, múltiplos fatores acontecem para que as pessoas tenham essa reatividade emocional e acabam sendo sim acometidas por uma ansiedade, uma depressão. Parece que ficou. Eu queria que o pessoal percebesse que ela, como um profissional, se passou numa situação que ela teve até dúvida de como tratar ali, né? Então, gente, não é tratar com problema mental, com esses lados mentais aí, não é tão simples assim, né? Então, é isso que vamos, né, tomar todo esse cuidado. Agora a gente vai aí pro intervalo, vamos ouvir uma música, o intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá? Voltamos aqui, programa Construção, hoje gravado, né, pela paróquia São Judas, conversando aqui com a Claudete sobre esse problema que muitas pessoas enfrentam no final do ano, que é essa tristeza, né, eu acho, né, e daqui a pouco ela vai dissecar melhor isso aí para nós, né. Agora a Joyce levantou uma pergunta aqui, que eu vou deixar ela fazer. Assim, Claudete, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado, porque uma ação mal feita pode piorar, né, o cenário da pessoa. A gente quer ajudar e pode piorar. Mas assim, como que a gente identifica que a pessoa está com esse problema, ela não está bem? Quais são os sintomas, né? Os primeiros sintomas que a gente percebe que a pessoa está adoecendo, está ficando deprimida.
E como a gente pode melhorar nessa situação? Qual é uma ação para melhorar? Tá, volta nessa pergunta se eu esquecer. Bem, então a depressão maior, a gente usa critérios dentro do DSM para fazer o diagnóstico. A gente não faz assim de um achismo, né? Tem todo um contexto, fazer a anamnese, investigar a história clínica, os gatilhos, o que levou. A depressão, ela é diferente de uma tristeza. É normal eu ficar tristeza, por exemplo, por algo que aconteceu. Por exemplo, vou estudar para uma prova, eu quero muito passar nessa prova, mas por algum motivo ali, a hora da prova, deu um branco, eu fiquei nervosa, eu não passei. Eu vou ficar triste? Eu vou ter uma reação emocional de tristeza, ou de repente, vou dar outro exemplo hipotético, alguém briga ali com o seu cônjuge em casa, e aí você vai ficar feliz? Se você brigou e você tem afeto, você vai ficar triste. Então, essa tristeza, essa reatividade emocional, ela até é comum e esperada, né? Seria preocupante se a gente não sentisse nada, né? Nós não somos psicopatas, então nós temos emoções e a gente reage de acordo com as emoções. O que diferencia a tristeza da depressão é o humor deprimido persistente. Essa pessoa, ela vai debilitando o humor, ela vai perdendo a energia de viver, sabe aquela energia que nos move a fazer as coisas, a fazer os nossos trabalhos. Estar aqui é uma energia vital de vida. Para quem está no quadro depressivo, ele não tem mais motivações, ele perde os sentidos. Eu costumo receber assim, relatos, nada faz sentido, tanto faz como tanto fez. Não adianta. Morrer. Exatamente. Quando a pessoa chega em estado de depressão, ou às vezes até ideação suicida, tem alguns relatos, algumas falas que são características, né? É melhor mesmo que eu não esteja mais aqui, vai ser melhor para todo mundo. Aí é um sinal de alerta. Opa, algo está acontecendo. E os sintomas são esses: isolamento. Nem todas as pessoas que estão com depressão se isolam, né? Outra característica, por isso que é tão complexo, né? Muitas pessoas podem estar com depressão e convivendo com a gente na família, ou estão trabalhando e dizendo bom dia, tá tudo bem, e aí você chega num belo dia, no outro dia a pessoa se matou. Nossa, mas ela me disse bom dia e sorriu ontem, né? Então tem muitos sinais que são visíveis e outros que são às vezes imperceptíveis, que a pessoa não consegue, às vezes, por estar presa no contexto, fazer a leitura, porque às vezes também no contexto que você pertence, você não quer falar do que você está sentindo, porque tem uma relação de trabalho. Os sintomas podem ser isolamento, pode ser o transtorno do sono, que a gente fala, a pessoa começa a ter vontade maior de ficar na cama, não quer mais sair da cama, não quer mais participar da vida social, da familiar, insônia, né, dificuldade de dormir, ou não consegue mais desligar a mente, pode começar com uma ansiedade, uma preocupação, e aquilo vira um estado de depressão. A ansiedade também, ela é perturbadora, né? Então tem muitos sintomas e comportamentos. A gente fala que são sempre múltiplos fatores, né? Múltiplos sintomas de acordo com o contexto que a pessoa está. Nem sempre a pessoa vai ficar chorando. Algumas pessoas choram mais, ficam mais fragilizadas, né? Outras começam a absorver mais coisas ruins. E aí você me perguntou o que a gente pode fazer, Isso, né? Quando a gente percebe que a pessoa já está mais assim isolada, não quer fazer festa, fala de ceia, a pessoa já fala assim, eu prefiro, não quero fazer nada, quero passar dormindo. O que a gente pode fazer para ajudar nesse caso? É uma questão bem delicada, né? Eu costumo dizer que é um dos pontos mais difíceis, porque você está num outro nível, família está ali cheia de plano, planejando. Aí até porque às vezes forçar é até pior, né? Aí você está numa energia diferente da energia daquela pessoa. E outra coisa, nossa cultura é ocidental, né? Nós não fomos preparados para lidar com as tristezas. Quer ver um exemplo da nossa cultura? Quando alguém está chorando, é muito comum, eu ouvia muito, né, às vezes na família, e não é por má intenção: para de chorar, seca essa lágrima. Fala da morte, né? A pessoa está vivendo o luto, ela acabou de perder alguém que ela ama. Eu não quero mais te ver chorando. Chega, já passou, Deus já falou isso. Isso é uma frase, são palavras de efeito negativo. Quando eu faço isso, eu estou impedindo o meu laço afetivo. Eu não estou fazendo uma escuta ativa. Eu estou impedindo que essa pessoa tenha vontade de falar sobre os seus sentimentos. E a gente está banalizando esse sentimento, porque a gente não está
do outro lado. Eu estou julgando uma dor que não é minha. Mas por quê? Sem intenção, porque a dor do outro pega em mim. Então, eu não suporto ver quem eu amo sofrendo, e a gente reage com aquilo que tem, com as ferramentas que tem. Só que se a gente tem essa postura, a gente também distancia. Essa pessoa tende a ficar mais reprimida e começar a sofrer mais, e ela pode sim até participar das festividades, mas por dentro ela não vai estar bem. Então, qual que seria a nossa postura? Primeiro, fazer uma escuta ativa, sem julgamento. O que é uma escuta ativa sem julgamento? Eu quero entender o que você está pensando, que sentimentos que você tem. Eu quero te ajudar, mas para isso eu preciso te entender. Me fale mais sobre isso. E em vez de falar, para com isso, já escutei, tu já falou 30 vezes, eu quero entender você, me fala um pouquinho mais. Uma escuta ativa. E quando eu fizer isso, que toda a minha postura física, corporal, facial esteja de acordo, coerente. Não, por exemplo, ela vai falando assim, com a Joyce, né? A Joyce chega e fala, na verdade eu tenho pensado muito, olha que assunto delicado, gente, mas é muito importante. Faz tempo que eu estou pensando em tirar minha própria vida. Aí eu falo, daí começa a minha postura. Eu nem preciso falar lá, mas já começo a fazer caras e bocas, posturas. Só essa minha posição já vai impedir que ele tenha confiança de continuar falando qualquer coisa. Então, quando eu me comprometo em prestar o meu humano, é realmente ter uma postura de acolhimento e não de julgamento. A gente não vai julgar uma dor que não é nossa. E se a gente não estiver preparada, e aí entra nosso limite humano. Quando nós nos pertencemos a relações familiares, a gente quer ajudar e muitas vezes a gente está adoecendo junto. É reconhecer que cada um tem um limite. E eu não sou a profissional, eu sou a mãe, eu sou às vezes o pai, eu sou a amiga, eu sou a filha, e eu não tenho ferramentas. É reconhecer que muitas vezes diante de uma depressão maior, de relatos de tentativas de suicídio ou ideação suicida, eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda, porque eu tenho o meu limite, eu não consigo ajudar, porque você realmente tende a ir adoecendo junto, porque é um desgaste emocional muito grande. Então, palavras que não se falam, atitudes que não se fazem, são essas basicamente. Não tentar ocultar ou suprimir aquela dor. Se a pessoa, o que a gente pode fazer? Vamos planejar o fim do ano? Tá bom, mas a gente tem uma pessoa que está vivendo um luto. Eu estou com uma paciente online que ela está num período de luto, ela perdeu o marido em outubro. Fala para ela se ela quer pensar em comemorar o Natal. O que vem no Natal? Toda a memória afetiva. Ela fala, como que eu vou sentar na ceia do fim do ano, tá com a minha família, todo mundo tá com os maridos e eu vou estar sem ele? Que energia que eu tô lembrando de todos os natais que a gente passou. O Natal era ele, né? O Natal era ele, a minha alegria era ele. E as pessoas estão preocupadas em viagem, que vão comprar. Olha, como que é difícil, é outra energia. E aí o que é correto fazer da nossa parte? O que é humano? Sentar junto com essa pessoa e conversar, incluir ela no seu plano. Como que a gente vai atravessar esse momento de final de ano? Você quer estar junto? Você quer participar da ceia? O que você está sentindo? O que está dentro da sua possibilidade? E o que está dentro da nossa possibilidade que a gente possa fazer para você se sentir melhor? Não é a gente forçar, vamos, porque tem que ir, afim. A gente sempre fez todo o Natal aqui. Às vezes o Natal sempre aconteceu na casa da mãe ou da avó, mas essa pessoa está enlutada e você vai fazer uma festa sendo que ela não está no momento, isso vai ferir ela. É difícil, você estar numa outra energia. Claro, a gente tem que festejar, mas aí eu estou passando em cima da dor do outro. É difícil conciliar, só que a gente só vai conseguir uma assertividade maior se a gente conseguir incluir essa pessoa enlutada que está passando um momento difícil com as ações de acolhimento, de escuta. Não planejar e colocá-la no meio agora, mas vamos. Não, a gente fez isso 10 anos, o Natal é aqui, você vai fazer, você vai melhorar, você vai ver pessoa. Mas não vai ser assim, para ela vai estar muito pesado. Às vezes é um abraço, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei o que falar. Às vezes você não vai falar nada, mas a tua atitude de ficar ali perto, né, de acolher, de dar um abraço, de dar um acalento, de um toque, isso já vai ajudar a mostrar realmente que você está perto dela e falar, olha, eu posso imaginar o que você está passando. Eu não sei a dimensão da tua dor, só você, mas eu posso imaginar.
e conte comigo, né? E ao invés também de falar isso, que é importante, é fazer ações concretas. Às vezes é você ir lá e cozinhar para essa pessoa, porque às vezes a pessoa, na maioria das vezes, ela perde o estímulo de cuidar da sua própria higiene, do cabelo, de sair fora, tomar um ar, de fazer comida. É muito comum a pessoa começar a comer qualquer coisa que ela não tem mais energia para, tanto faz, tanto fez, de preparar um alimento. Hoje eu vim aqui cozinhar para você, surpreender a pessoa, né? Vamos fazer um alimento, ela vai dizer, tá bom, tanto faz, né? Algo do tipo, tá bom. Ela não vai estar matimosa, você começa a preparar um alimento, ela vai sentindo o cheiro, ela vai comer, e daqui a pouco ela vê, nossa, tem uma pessoa cuidando e olhando por mim, tem uma pessoa aqui por mim, né? É diferente eu ter a ação, palavras são boas, ótimas, a gente precisa falar, só que a ação ela também faz muita diferença. Eu ter a ação, levar ela para dar um passeio, e às vezes ela vai falar, eu quero ficar, mas sendo que ela já passou muito tempo, às vezes, isolada. Nossa, mas hoje eu preparei um dia, eu quero te levar num lugar especial, e às vezes levar aquele lugar especial que ela gosta, que traz outras memórias, outras lembranças. Vai ter momentos que ela vai chorar, ela vai começar a falar dessa pessoa irritada, tá doendo? Imagina esse senhor que eu contei a história, né, antes. Tá doendo, ele vai lembrar e vai falar muitas vezes de maneira repetida dessa pessoa, que para ele é uma pessoa especial. E o luto, gente, só vai ser elaborado se a gente permitir o tempo de cada um. Não é eu que falo, agora chega, Márcio, deu, eu já ouvi isso 500 vezes. Não é o teu tempo, é o tempo dele. A gente não pode apressar o tempo que é dele. Era isso que eu ia perguntar. A gente tem que ter as mesmas ações, mesmo que seja um luto de 2, 3 anos, porque a tem que continuar tratando dessa maneira. Um luto recente, um luto longo, é a mesma coisa. O que diferencia um luto patológico, né, indo de encontro ali com a tua pergunta, e a gente tem que reconhecer, o luto a gente não sabe, às vezes para mim pode ser 1 ano, para outro é 10, às vezes é 20, tem mães enlutadas que não conseguem se recuperar até hoje, e vivem, revivem e sofrem. Então o tempo, de acordo com a vivência, a resiliência de cada um é muito diferente. Só que quando eu vejo que é um luto patológico, o que é um luto patológico? Né? É comparado com uma depressão. É quando incapacita aquela pessoa, ela não consegue mais se cuidar, não faz mais a sua higiene, ela vai realmente desligando a energia de viver. E aí é a hora de buscar uma ajuda especializada. Porque o que acontece também, no caso da depressão maior, nem toda depressão são fatores externos. Existe também, a depressão leva ao luto também, né? Os fatores neuroquímicos, nós temos neurotransmissores que são responsáveis pela alegria, pela condição de bem-estar, que às vezes eles podem estar em falta, como a serotonina, a dopamina. Se esses fatores aqui dentro não estão bem regulados, eu posso estar com uma depressão química, uma condição neuroquímica da minha estrutura cerebral. E se eu não vou, né, fazer um acompanhamento primeiro psiquiatra, claro, a psicologia é muito bem, eu defendo aqui a linha de atuação, só que a gente precisa de múltiplos profissionais para cuidar da saúde. Num caso de uma depressão maior, né, eu vou precisar também da ajuda do medicamento. Claro, o que eu oriento muito, que eu fico muito braba. Agora falando do lado profissional, muitas vezes os pacientes vão num determinado centro de saúde e voltam ali no consultório e falam, tá vendo? Olha tanto de remédio que o médico me deu. E eu não estou aqui para julgar médico, psiquiatra, jamais. Quanto tempo ele fez de consulta contigo? A minha pergunta que eu faço, ele nem me olhou na cara, foram 5 minutos de conversa. Aí é um fator preocupante, porque para você passar por uma avaliação médica e te dar um diagnóstico e ele não ter um tempo de escuta ativa, de construir um rastreio, né, fazer uma boa anamnese e já te dar um monte de remédio, falhou. Falhou. E eu não estou aqui trazendo um julgamento, eu estou trazendo uma crítica para que quem tem um familiar adoecido por um transtorno mental, às vezes vai precisar acompanhar. Um ponto de atenção, né? É um ponto de atenção maior, porque às vezes ele vai sair só com remédio. Remédio por remédio não vai resolver o problema de uma depressão maior. Vai suprimir algumas emoções que daqui a pouco vêm maiores, problemas que virão maiores. Então, às vezes, a gente vai precisar do tratamento da psicoterapia, trabalhar as emoções,
novamente regulação emocional, comportamentos, ajustar comportamentos, né? Tudo que está disfuncional se tornar funcional, e às vezes ajuda da medicação. Então é um trabalho multidisciplinar, que as duas áreas são importantes, mas que a gente precisa tomar o cuidado quando tem um ente querido de acompanhar às vezes na consulta, porque ele não vai estar nem ali às vezes. Tá bom, eu vou tomar esse remédio. Ou às vezes, o que acontece muito também na nossa cultura, vai querer só medicalizar a vida. É como eu tomar um remédio, um Torcilax para dor. Vou lá, tomo, eu quero um remédio que me faça, que tire isso. O remédio não vai fazer todo esse milagre se você não trabalhar o teu comportamento, né? Sabe o que eu vejo de problema nisso daí? O pessoal quer solução fácil para problema complexo. Então, eu quero tomar um remédio e, bom, tá tudo resolvido, né? Então, esse imediatismo complica bastante. Uma outra coisa que eu acho importante do que você falou é a empatia, né? Quando eu espero que o outro reaja como eu quero, aí é aquele negócio, expectativa e realidade. Eu espero que ele haja assim, ele não age. Isso. Então eu julgo ele, não sei o quê, né? Então, é mais ou menos por aí que depois, né, que a gente vai para uma música agora e depois a gente pega o intervalo, né? Lembrando, o programa é gravado, eu sei que pode dar like aí, mas, né, a gente não está ao vivo. Mas manda mensagem aí no YouTube, manda mensagem nas redes sociais, que a gente passa para a Claudete, né, se tiver alguma dúvida, e a gente pode até depois deixar os contatos dela, qualquer coisa, vocês podem conversar com ela. Vamos lá de música e o intervalo aí, a gente já volta. Bom, pessoal, voltando aqui, Paróquia São Judas Apóstolos, nós fizemos programa gravado hoje, tá, pessoal? Pode dar o like aí, mas a gente não vai responder hoje. Novamente, a gente vai deixar os contatos aí nas redes sociais. Se vocês quiserem entrar em contato com a Claudete, né, ela vai tratar aí com vocês. Mas durante o intervalo aqui, né, acho que foi mais longo que o programa, né, a Larissa levantou um ponto interessante que acho que você poderia colocar aí pra gente, né, Larissa? Assim, eu queria entender um pouco mais sobre como que a gente pode identificar o tempo do luto. Porque eu tenho uma situação de uma pessoa que eu conheço que ela adoeceu, ela está num processo de doenças mesmo, de não estar conseguindo tocar a vida depois de um luto, depois de muito tempo. E eu sinto isso, que foi o luto que levou ela a esses problemas de saúde. Isso é normal? Isso faz parte do luto? Não? Como é que a gente pode interpretar isso? Obrigada, Larissa, pela tua contribuição. Nós estávamos falando, né, que é muito difícil falar de temas tão delicados assim com pouco tempo e vai ser difícil às vezes a gente conseguir concluir tudo que a gente gostaria. Vamos ter que voltar aí no janeiro, né, de saúde mental aí, janeiro branco. Então, respondendo a pergunta da Larissa, essa questão é muito delicada, porque diferenciar o tempo de luto é muito singular, é muito particular, é de cada um. Não tem como dizer 5 anos vai acabar o luto, 1 ano vai acabar o luto. Não tem como, é um tempo indeterminado, porque depende de uma série de fatores externos e internos, condições, bagagem que a pessoa tinha, a forma que aconteceu esse luto, se é uma doença, né? Essa pessoa era cuidadora, ela ficou muito tempo ali presenciando o seu familiar, às vezes tratando o câncer, ela foi cuidadora e mesmo que as condições estavam difíceis, ainda ela alimentava essa esperança, né? Então depende de muito. Esse luto, né, é muito difícil de determinar um tempo, porque cada um vai ter o seu tempo de acordo com o contexto que aconteceu, com a intensidade da emoção e dos laços afetivos que estavam naquela relação. Quer ver um exemplo? É diferente eu perder, por exemplo, alguém perde um marido que era abusador. Então, a gente está lidando em todo o Brasil, né? Mas o Brasil é recorde de violência doméstica contra a mulher, de relações tóxicas, abusivas. Muitas mulheres enfrentam violências, né? Apanham em casa, sofrem agressões de marido e de repente esse agressor morre.
Essa mulher, ela vai viver um luto complicado? Vai viver um luto patológico? O que vocês acham? Depende, se tiver aquela síndrome de Estocolmo, até vai, né? Brincadeiras à parte, né? Depende, né? Mas qual que é a tendência natural? Ela tem um sentimento de libertação, liberdade, alívio. Ela não vai encarar o luto, ela não vai ser um luto difícil, patológico, porque ela perdeu um abusador, não perdeu, ela se livrou, foi um livramento, né? Viveu quantos anos sendo abusada fisicamente, psicologicamente? Então, depende do contexto que o luto acontece. Ela pode até reagir mal pensando assim, nossa, por que eu demorei tanto tempo para sair dessa situação, né? E a gente está brincando, né? Muitas vezes a gente até descontrai, mas é uma situação que acontece muito, né? Mulheres que são vítimas de violência e não conseguem sair, como tu colocou, não conseguem sair de uma situação de violência, porque às vezes tem muita relação de ameaça. O abusador ameaça fazer alguma coisa contra a vida dela, contra a vida dos filhos, ou às vezes ela é dependente financeira. Tá vendo como que esse assunto vai além do contexto depressão, fim do ano, quantas coisas que envolve? Então, tudo depende de como que é o laço afetivo, da gravidade da doença, como aconteceu a doença, se foi uma doença abrupta, um luto abrupto, de repente estava bem, uma pessoa que é atleta, corre, aí daqui a pouco você chega lá, essa pessoa morreu, meu Deus, mas morreu do quê? Ela não tinha nada, morreu. Foi atropelada, deu alguma coisa, morreu. Perdas abruptas, de repente, inesperadas, geralmente o luto é complicado, é patológico. Uma coisa, mesmo que seja difícil, é você estar do lado de uma pessoa, ainda assim, né, no teu caso ali do familiar, você está acompanhando, ela está passando por um processo de doença, você lida sim com a possibilidade da morte, e a morte parece que pode estar mais perto algumas vezes, e até você sofre mais por saber que essa morte iminente pode estar muito perto. Agora é diferente você estar com uma pessoa que você ama e ela está nas suas plenas condições de saúde, e de repente, do nada, do dia para a noite, você recebe a notícia que ela morreu. Aí o luto se torna ainda mais difícil, tende a ir para um luto patológico, né? Então tem tanta situação que interfere, por isso que a gente estava também falando aqui nos bastidores, que nós temos que ter muito cuidado com o nosso posicionamento, né? Muitas vezes a gente quer que aquela pessoa saia da tristeza, a gente quer fazer alguma coisa, mas existe um limite como ser humano, e no papel que a gente está existe um limite. Quando a gente reconhece que os nossos estímulos não são o suficiente, vamos lá, vamos sorrir, vamos fazer uma caminhada, vamos sair dessa cama, olha que dia lindo, e a pessoa está se prolongando nessa depressão, o humor está deprimido, ela não consegue mais se cuidar, não consegue mais, largou do trabalho, largou da casa, largou da sua vida, já faz muito tempo que essa pessoa precisava de ajuda profissional. Você não tem mais o controle, ninguém tem. E o que às vezes pega para nós é que a gente, nós seres humanos, nós temos às vezes uma sensação de controle. E é bom ter o controle, a gente precisa planejar, só que muitas situações vão fugir do nosso controle, porque lida com o nosso limite humano, pertencente às relações. A gente vai ter que reconhecer que as ciências estão aí, e aí vem de encontro, né, já com o preconceito que a gente está falando, as ciências estão aí para nos ajudar. Da mesma forma que quando a gente quebra um braço, o que a gente vai procurar se eu quebrar um braço? Quem eu vou procurar? Qual que é o médico? É o ortopedista, não é? Uhum. Se eu estou passando mal do coração, o que eu vou procurar? Você vai no quê? No cardiologista. As ciências vão ajudar, a gente precisa. E por que quando uma pessoa está sofrendo uma depressão, ansiedade, ainda hoje, infelizmente, existe muito preconceito, muita relutância em cuidar da saúde mental, e ainda hoje eu ouço pessoas que vêm escondidas porque o marido não admite que isso é tudo frescura, ou que a depressão é uma frescura, isso vai passar, que a doença mental é uma doença das emoções, comprovadas pelas neurociências, pelas ciências, que a nossa mente adoece, como o nosso corpo adoece. Eu procuro o médico para cuidar do corpo, por que eu não vou procurar o psicólogo? Porque essa negação à saúde mental, e sendo que o Brasil hoje lidera casos de afastamentos no trabalho da idade mais produtiva, por síndrome de Burnout, depressão, ansiedade. Hoje a gente está esbarrando aí, falando de condições de trabalho da NR1, que é uma exigência que as empresas cuidem, tenham ações de trabalhar a saúde mental. Estou trabalhando essa parte, avaliação psicossocial, ação de
cuidar de saúde mental de tanta gente adoecida e que a gente ainda tem dificuldade de reconhecer. Saúde mental adoece também. Sim. Né? Agora tem uma outra pergunta. Como que a gente pode fazer para lidar com as redes sociais, com comparação nessa época? Tá todo mundo feliz e todo mundo tem acesso, né? Desde criança até os idosos têm acesso às redes sociais. E às vezes a pessoa está vivendo isso, está passando por isso, por uma situação assim, e ela fica se comparando e talvez julgando quem está feliz, quem está vivendo bem, quem está super curtindo o Natal. Isso acontece mesmo? Acontece. Muito... Eu só queria colocar que, tipo assim, uma das coisas que me deixa bastante depressivo é quando eu vejo nas redes sociais, eu não gosto nem de falar, dá até vontade de chorar, o Rodrigo Hilbert. Eu acho que ele não deveria, espero que ele nunca fique solteiro, porque ele é uma pessoa que não dá para competir, né? Ele fez a própria capela. Cara, espero que um dia você escuta isso, cara. Você elevou muito a barra, você elevou muito o sarrafo, cara. Tá difícil de acompanhar você. Você é a pessoa que me deixa deprimido. Brincadeiras à parte, para continuar. Então, a gente às vezes brinca para aliviar algumas situações e até para entrar em conversas que são difíceis, né? Sim, hoje as mídias sociais potencializam a ansiedade e até a depressão. É fato e acontece. Porque o que ocorre, né? As mídias sociais, elas possuem uma forma de comunicação com nós. Nós interagimos nas mídias sociais. Eu, agora, estou usando mais a minha rede Instagram para falar das mensagens que eu acredito que precisam chegar no coração das pessoas usando o conhecimento que eu tenho. E eu acho muito importante isso. Então, a gente pode usar essa ferramenta, mídia social, claro, com bom senso, com equilíbrio, para tentar aproximar uma pessoa que está passando por um problema de uma informação que é importante. Às vezes vai dar aquele insight, nossa, eu estou vivendo isso, eu realmente preciso me cuidar. Então é esse intuito que eu estou também me aproximando mais com o meu público ali no Instagram. Ocorre que, respondendo aí a pergunta da Larissa, que algumas pessoas, ao perceberem uma exposição demasiada, as pessoas estão muito felizes, começam a colocar só os momentos felizes lá, tudo é festa, tudo é alegria. E aí vamos colocar uma pessoa que está vivendo uma situação difícil, uma pessoa que está desempregada ou com dificuldade de conseguir trabalho, aí vê esse mundo cor-de-rosa lá, só os momentos felizes, né? E aí ela começa a se comparar. A vida dela tá linda, ela tá conseguindo tudo, ela tá conseguindo muita coisa. Olha, tudo tá bombando, tudo acontece. E pra mim, olha o que eu tenho, eu não tenho nada. Essa pessoa começa a se diminuir, né? Essa comparação nas mídias sociais tem impactado principalmente os jovens, a questão do corpo, que seriam dias aqui de conversa, né? E adultos também. Você desconsidera toda a sua caminhada, tudo que você fez de bom, toda a sua conquista, porque você consegue olhar só a vida do outro. Tem um ditado popular que fala assim, a grama do vizinho sempre é mais verdinha, né? Uhum. E a gente olha, nossa, mas realmente na vida dele tudo acontece. Por quê? Nas mídias sociais as pessoas não costumam colocar os momentos de perda, de dor. Algumas colocam até, né? Mas a maioria quer mostrar as suas conquistas. E aí quando você pega uma parte daquele contexto, você não viu quantos tombos ela levou. Uhum. Você não viu tudo que ela passou para chegar naquela conquista. Aí você olha só um pedaço daquele contexto, olha para a tua vida, a minha vida não tem sentido, a minha vida não vale nada. E aí você passa a depreciar a sua própria vida porque você acha que a vida do outro está melhor que a sua. Eu posso fazer um comentário? Quando eu passei por uma situação difícil de saúde, eu fiquei internada. E nesse momento que eu estava no hospital, eu estava dividindo o quarto com uma moça. E essa moça, ela estava gestante, de pouquinho tempo, ela estava passando mal também, ela estava lá internada. E aí, daí a pouco, entrou uma enfermeira para atender ela. A enfermeira não sabia quem era. Ela chegou e falou assim, eu sigo você nas redes sociais. Ela era uma fotógrafa muito conhecida aqui da região. E ela falou assim, eu te conheço. Ela falou assim, eu acabei de ver os seus stories, eu estava ali no meu horário de café, eu acabei de ver seus stories. O que você está fazendo aqui? Ela falou assim, ninguém precisa saber que eu estou aqui. Minha vida continua. Tipo, ela postou como se ela estivesse tomando café em família. Tipo, ela tinha algo ali guardado no celular dela. Ou seja, o que a gente está vendo nem sempre é o que a gente está vendo. Exatamente.
Eu fiquei assim, tipo, o que tá acontecendo? Depois, aí eu peguei, fui futrecar o nome dela lá na plaquinha, né? Fui pesquisar, tipo, ela é muito famosa, ela tem um monte de seguidores. Ela é tipo uma influenciadora, mas ela usa as redes sociais para vender o serviço dela. E ela tava se comportando nas redes sociais como se nada tivesse acontecendo. Tipo, ela tava ali numa condição complicada, delicada, e a vida dela nas redes sociais seguindo. Mas sabe que eu sempre fui muito ativa nas redes sociais, né? Muito, sempre gostei bastante. E eu senti a necessidade de me ausentar por um tempo por causa disso. Porque quem me acompanha sabe, todo dia eu tava postando. E aí, comigo, era o sentido inverso da coisa. Porque assim, eu nunca tive problema de me comparar com outras pessoas. Quando eu não tinha o resultado que eu esperava, eu sempre, quando eu ia ver uma inspiração, eu perguntava assim, mas essa pessoa, ela também trabalha em casa? Ela também tem filhos? Ela também está aí? Porque eu sempre tentava me comparar com pessoas no mesmo patamar que o meu. E as outras pessoas, às vezes, a maioria que eu vejo pelas minhas alunas, as minhas mentoradas, elas se comparam com o resultado da outra sem saber qual que é o cenário que ela vive diariamente. Então, às vezes, as pessoas às vezes viam algum resultado meu, alguma coisa minha, e eu falava assim, tá, mas quanto tempo que você começou? Fazem 3 anos que eu tô nessa função que eu estou. Ou eu vi alguma pessoa falar assim, ai, fulana já tá melhor que eu. Eu falava assim, mas ela tem a mesma vida que você, ela tem filhos, ela tem uma rotina corrida. Então, assim, o lado da rede social, ela é bom e ruim para os dois lados. Até para aquela pessoa que nem você falou do Wilbert. Você se compara com ele, de um lado assim, nossa, mas ele é top. Mas para ele também pesa esse fardo. Porque quando ele adoece, quando ele não tá produtivo, ele também pensa, entendeu? Tipo assim, nossa, mas e agora? O que o pessoal vai pensar de mim, entendeu? E então... Não, mas você tá errado, ele não passa por nada. Ele passa. Ele não fica doente. Ele é perfeito. Ele não envelhece. E também, por essa exposição que eu tinha na minha rede social, assim, às vezes quando eu tava ausente, alguém falava assim, nossa, mas por que você não tá postando hoje? Você não tá vendendo hoje? Você não tá trabalhando hoje? As pessoas acabam julgando. Julgando e pesando, entendeu? Então você fala assim, ai, sabe, eu tô meio cansada, não quero mais, porque é um peso muito grande quando você se torna, tipo assim, pra pessoa uma referência, e aí a pessoa te joga uma responsabilidade muito grande também, entendeu? Então tem os dois lados. Que vocês comentaram aqui, essa conversa está rendendo, a gente pode ficar muitas horas ainda. É exatamente isso, né? A gente, às vezes, fazer uma análise crítica de falar, peraí, nem tudo que a pessoa coloca, no teu caso ali, é verdade. E o que ocorre também é uma dependência de likes, de curtidas, que é explicado também pela neurociência. Quanto mais a pessoa posta aqui, quimicamente a gente gera uma dependência. De novo, necessidade de aprovação. Libera aqui um neurotransmissor que a gente sente aquela felicidade instantânea, cada curtida, cada comentário, cada seguidor, e você se torna dependente. Hoje, os vícios das telas celulares são comparados como o vício das drogas. Olha o quanto que é grave se a gente não usar as mídias, esse canal de comunicação com equilíbrio. É usado, hoje essa tecnologia é vista como o vício das drogas, porque o cérebro fica dependente dessa felicidade instantânea, eu vou colocando mais, eu vou tendo mais celular, mais e mais, e não é suficiente. E se vocês não tiverem, nós não tivermos uma análise crítica, peraí, nem tudo que ele posta é verdade. Ou eu também tenho as minhas conquistas, eu também tenho o meu valor, eu também produzo os meus resultados, né? Então a gente tem que estar o tempo todo vindo, né? Autoconhecimento, por isso que o trabalho da psicologia é tão importante. Fazer o exercício de autoconhecimento, desenvolvimento humano. Eu falo muito para as pessoas quando chegam em mentoria, né? Que resultados que você quer alcançar? Você também estava falando de resultados. Tá, eu quero me tornar uma profissional de sucesso, né? Tá, e quanto que você está investindo de energia para você se tornar, né? Essa profissional de sucesso? Mas você tem que investir na tua meta, né? A tua meta não é se tornar. O que você está fazendo? Qual que é a ação que você está fazendo para ser uma profissional de sucesso? A comparação sempre. A comparação se torna injusta porque você não avalia todo o contexto às vezes você desmerece uma conquista sua ou toda a caminhada que há de uma vida, né? E o Márcio trouxe até brincando ali o exemplo do Wilbert, né? Não, tô brincando, não, é sério. O cara mas eu acho que o mais importante de tudo isso aí é a gente não esquecer do que a gente está abrindo mão, do que a gente está escolhendo, né? O que você está escolhendo? Você está escolhendo a vida de sucesso? Será que tem fim isso? Porque eu vejo que eu já escutava alguns podcasters falando, viu? Gente, eu não posso sentar no shopping para almoçar com a
com as minhas filhas. Gente, eu não quero isso para mim, desculpa. Um amigo meu falou, cara, eu achei que você tinha morrido. Eu falei, louco, mas não se tirou isso. Eu não vejo você no Instagram. Meu, eu não tenho Instagram, não tenho. E aí? Bom, pessoal, olha, eu estava dando uma olhada no nosso roteiro do programa. Acho que tinha umas 15 perguntas, nós fizemos 3. Gente. Mas rendeu tanto. E a gente está chegando agora ao final do programa. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem da minha parte, sim, no final, porque a gente está falando um monte de coisa, mas a gente queria sempre lembrar, não abram mão de uma vida de oração. Uma vida de oração pode ser remédio para um monte de coisa, inclusive para você reconhecer e ajudar as pessoas que estão do seu lado. Né? Tá chegando o Natal aí, né? Do nosso lado aqui, eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Ano que vem a gente vai estar aí de novo nos próximos programas. Quiçá a gente não chama a Claudete para voltar aqui para falar de outros assuntos, que só o que a gente conversou aqui daria uns 8 programas. Nossa Senhora. O pessoal percebeu aqui os making off aqui, que se a gente liberar dá mais que o programa que a gente gravou. Então eu queria deixar um abraço a todos, que Deus possa abençoar a festa de vocês. Se tiver alguma situação dessas que a gente falou, que Deus possa tomar no coração e fazer vocês agirem da melhor forma. Né? Da minha parte aqui eu deixo um abraço a vocês. Eu gostaria agora que, começando da Joyce aqui, todo mundo se despedisse também. Claudete, eu quero agradecer, porque como eu te falei, né, às vezes na nossa boa intenção de querer ajudar uma pessoa, principalmente nessas datas comemorativas, a gente acaba tomando atitudes erradas, né, e esse bate-papo com você foi muito esclarecedor, abriu bastante a minha mente, porque a gente sempre tem que olhar com um olhar de empatia e tentar entender, né, o lado do outro. Então, assim, foi muito positivo para mim. Eu tenho pessoas na minha família que viveram o luto na época de Natal, então é uma dor latente da nossa família, uma pessoa muito querida, que inclusive faleceu no dia 24 de dezembro. Então, os nossos natais há 10 anos são com essa... Mas a gente aprendeu a lidar com a dor, aprendeu a ressignificar, mas com a sua ajuda ficou tudo ainda mais claro e mais esclarecedor. E desejar, né, para os nossos ouvintes, né, um Feliz Natal, que Deus abençoe e habite no coração de cada um, e que vocês também tenham esse senso, esse cuidado em olhar, né, o que o outro está passando, não só no luto, mas às vezes uma questão financeira, uma questão de separação, né, a empatia, o olhar e a não comparação é uma coisa muito importante. Bem, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, que eu considero que é uma oportunidade gigante de ouro de tocar no coração das pessoas. Quando o Márcio me fez o convite, eu disse, meu Deus, é claro, eu aceito. Não sabia nem como ia acontecer, mas disse, mais uma oportunidade de chegar no coração das pessoas. E eu costumo dizer que é isso que vale, o que torna o meu trabalho tão especial é isso, essas conexões humanas. E eu não sou melhor do que ninguém. Eu também ainda tenho muito que aprender enquanto ser humano. Né? Então, a profissional que hoje ela é a construção de muitas conexões humanas, desses momentos que eu tenho, dessas trocas. Senão, o meu conhecimento se perderia, porque eu tenho essas experiências. As pessoas que chegam com as suas dores, elas me ajudam, elas transformam quem eu sou. E a fé, a gente estava falando que é um instrumento poderoso, que é comprovado até pela ciência hoje, né? Que quando a gente ora, a gente está ativando o nosso lobo frontal, que é responsável pela regulação emocional, dentre tantas funções ali, e a gente consegue realmente ter esse pilar espiritual. Além da gente reconhecer a ajuda das ciências, da medicina, da psicologia, a fé, para muitas pessoas, ela é o pilar espiritual que vai ajudar. Fora essa rede de apoio da família, que é tão importante. E a mensagem que eu quero deixar para todos nós, familiares, né, e todos os ouvintes é a seguinte: as mudanças acontecem quando tocamos no coração e quando as pessoas também permitam que esse coração sejam tocados, e que esse amor entre na vida das pessoas, porque a gente às vezes vai perder quem a gente ama e isso vai doer muito. Só que em volta de nós, se a gente olhar, tem muitas pessoas que estão com uma carga enorme de amor para compartilhar a nossa vida. Então permitam que esse amor, em forma de cuidado, de carinho, da comunidade, da igreja, do familiar, do amigo, entre nessa vida para ajudar justamente nesses momentos difíceis. Eu acho que o amor que Deus espalhou no coração de todos nós
é a referência maior, né? Então que a gente possa fazer bom uso desse amor, que isso aqui é um ato, é uma ação de amor que a gente está levando com carinho para vocês, e que a gente permita esses momentos de troca sempre, né? Obrigada a todos, obrigada à equipe que veio e ficou firme, obrigada ao Rafinha, né? A todos e obrigada aos ouvintes, e tenho lá o Instagram também. Quem quiser acompanhar um pouquinho o trabalho, tirar dúvidas também, podem acessar ali o meu WhatsApp. A gente vai deixar todos os contatos aí. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. Bom, eu também quero agradecer muito, e voltando ao que o Márcio falou no início, né, que Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e eu caí aqui de gaiato, de repente eu estava dentro de um grupo e vamos pra rádio. Tá bom, tipo, fui convocada, não fui convidada, então aqui estou e eu aprendi muito com você, eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu quero dizer que eu sou muito feliz de participar da PASCOM. E eu estou muito feliz, eu quero desejar a todos um ótimo Natal e que 2026 seja muito abençoado para todos nós. Vai ser. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes, porque foi muito especial mesmo. Obrigada a todos, um beijão. Obrigada. Eu não agradeci, mas eu queria agradecer a Larissa, a Joyce, que aceitaram o desafio, né? Na verdade foi uma proposta, eles falassem não e eu não ia falar nada, mas como pareceu que não tinha opção, foi bom. Deus sabe o que faz, né? Porque desde o começo, desde o começo foi tudo bom. Claudete, especial, muito obrigado, foi um prazer conhecer você, tudo que eu aprendi durante intermináveis áudios que a gente ficou trocando todo esse tempo, Deus sabe o que faz, né? Então, aquele negócio, não deixe de rezar, vida de oração. Se tiver com problema, procure ajuda, né? A gente nem falou dos centros de apoio, né? Então, tem um monte de coisa que a gente precisava falar, mas eu espero que um pouquinho, a centelha que a gente tenha deixado, possa tocar o coração de vocês, né? E queria deixar uma mensagem especial para uma pessoa muito especial. Rodrigo Hilbert, eu te amo, cara. Vamos lá, força aí. Deus abençoe a todos, um Feliz Natal e fiquem com Deus.